Olá, meu nome é Ana Clara Damascena, eu sou graduanda em Biomedicina pela UFRJ e aluna de iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia da UF, orientada pela professora doutora Regina Kubrusli. Hoje eu vou dar uma aula sobre o sistema glutamatérgico, que faz parte do módulo Caminhando pelos Neurotransmissores do projeto A Voz dos I6. O glutamato é o aminoácido livre mais abundante e o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele é caracterizado como um aminoácido não essencial porque o organismo tem a capacidade de sintetizar a glutamina e, a partir dela, o glutamato é sintetizado. Além disso, o glutamato não ultrapassa a barreira hematoencefálica e, por conta disso, ele precisa ser sintetizado no tecido nervoso a partir de glicose e outros precursores. Algumas das funções gerais do glutamato no organismo são, por exemplo, seu envolvimento em diversos processos bioquímicos, como na biossíntese de proteínas e ácidos graxos, e no metabolismo energético. Já no sistema nervoso central, consideramos principalmente a participação do glutamato no desenvolvimento neural, na plasticidade, na memória e na dependência de drogas, que é um assunto de interesse do nosso laboratório. Para conhecer melhor o glutamato, a gente precisa saber como que ele é sintetizado. E a sua síntese pode acontecer através de duas vias distintas. O glutamato é sintetizado dentro do neurônio e na glia, e o seu substrato é a glutamina. Inicialmente, no botão pré-sináptico, a glutamina é modificada por uma enzima mitocondrial chamada de glutaminase, que gera o glutamato. O glutamato, por sua vez, ele é exocitado para a fenda sináptica, onde ele realiza suas ações e é recaptado pela glia. Dentro das células gliais, o glutamato é reconvertido em glutamina pela enzima glutamina sintetase e volta ao botão pré-sináptico, reiniciando a biossíntese. Alternativamente, nas terminações nervosas, o glutamato pode também ser sintetizado pelo processo de transaminação do alfa-cetoglutarato, que é uma substância intermediária do ciclo de Krebs. Esse processo ocorre através da enzima glutamato desidrogenase, que gera o glutamato a partir do alfa-cetoglutarato. E, posteriormente, o glutamato é convertido em glutamina pela glutamina sintetase. Consequentemente, parte da glicose metabolizada pelos neurônios também pode ser utilizada para a síntese do glutamato via ciclo de Krebs e alfa-cetoglutarato. O glutamato, por sua vez, ele é vesiculado através de uma proteína chamada VGLUT, ou transportador vesicular de glutamato, aqui representada em roxo. Existem 3 tipos conhecidos de transportadores vesiculares de glutamato, chamados de VGLUT 1, 2 e 3, que diferem principalmente na sua distribuição celular e regional. O VGLUT faz um antiporte de glutamato e cloreto devido ao gradiente eletroquímico gerado pela ATPase, que na imagem é essa representada em amarelo. É interessante comentar também que os VGLUTs são encontrados apenas em neurônios glutamatérgicos, e por conta disso eles podem ser utilizados para identificar exclusivamente esses neurônios utilizando técnicas de marcação histológicas no laboratório. Uma vez dentro das vesículas, para de fato ocorrer a neurotransmissão glutamatérgica, o glutamato precisa ser exocitado. E para isso existe um complexo proteico chamado SNARE complex ou complexo SNARE, formado por proteínas de membrana sináptica e proteínas vesiculares que mediam a interação das vesículas com a membrana pré-sináptica. Essas proteínas que formam o complexo SNARE, elas são comumente utilizadas a nível laboratorial para marcação de regiões de sinapse na técnica de imunohistoquímica e são conhecidas por serem marcadores de regiões de sinapse. As vesículas elas são, então, carregadas com os neurotransmissores e direcionadas para regiões especializadas na membrana plasmática, onde elas se tornam estavelmente ligadas. Depois desse docking, ocorre uma série de reações que demandam ATP e componentes do citosol, como o cálcio, e tornam essas vesículas competentes para fusão. Posteriormente, as vesículas ficam quiescentes até que ocorra um potencial de ação entre cálcio na célula e possibilite a exocitose do glutamato. Depois da fusão completa, ocorre a endocitose, que é mediada por diversos tipos de proteínas, como, por exemplo, a clatrina. As vesículas elas são então recicladas e recarregadas com glutamato para uma próxima exocitose. Depois da exocitose, o glutamato agora vai estar disponível na fenda sináptica para desempenhar suas ações, ativando seus receptores metabotrópicos e inotrópicos que serão discutidos adiante. Uma vez cessada essa ligação entre o glutamato e o seu receptor, ele será recaptado. Essa recaptação ocorre nas células gliais e também no neurônio pré-sináptico, ainda que não esteja representada aqui nesse exemplo. Ambos através dos transportadores de aminoácidos excitatórios ou EATs.
Esses EATs eles fazem o clearance de glutamato, com o objetivo principal de manter a homeostasia. Então, quando o glutamato passa pelo EAT e é recaptado, nesse caso na célula glial, ele é convertido novamente em glutamina através da glutamina sintetase. As moléculas de glutamina elas são então liberadas para o meio extracelular e transferidas para o botão pré-sináptico, onde são reconvertidas em glutamato pela glutaminase, reiniciando a biossíntese glutamatérgica. Os receptores ionotrópicos de glutamato são proteínas integrais de membrana compostas por 4 grandes subunidades que formam um poro de canal iônico central. Existem 3 tipos principais de receptores ionotrópicos de glutamato e são eles NMDA, AMPA e kainato. Os receptores AMPA e kainato eles são permeáveis ao sódio e ao potássio e pouco permeáveis ao cálcio. Mas é importante dizer que existem também receptores AMPA permeáveis ao cálcio. Não é tão usual, mas existem e já se sabe que esses receptores AMPA permeáveis ao cálcio têm uma importância na plasticidade neural. Então, quando o glutamato se liga a um receptor AMPA ou kainato, o canal se abre e permite que o potássio saia e o sódio entre na célula. Isso gera um excesso de cátions dentro da célula, propiciando uma despolarização de membrana local. Já nos receptores NMDA, a corrente de influxo iônico através desses canais é dependente de voltagem da membrana. Em potenciais de repouso, o canal do receptor NMDA é bloqueado por um íon magnésio. No entanto, quando o glutamato se liga a um receptor AMPA e kainato próximo, a membrana é despolarizada naquele local e a ligação do glutamato ao receptor NMDA pode abri-lo. Isso ocorre porque a carga positiva da membrana força o magnésio para fora do canal por meio da repulsão eletrostática. Diferentemente de AMPA e kainato, o receptor NMDA tem como particularidade a permeabilidade ao cálcio, ou seja, tanto o sódio quanto o cálcio entram no neurônio. Olhando mais a fundo para o receptor NMDA, vemos que ele é formado por 4 subunidades. Em mamíferos, são 2 subunidades GluN1 e 2 GluN2. A subunidade GluN2 abriga o sítio de ligação ortostérico ao glutamato e a subunidade GluN1 abriga o sítio de ligação alostérico do coagonista obrigatório de NMDA, a glicina. Ou seja, para que o poro do canal se abra, glutamato e glicina precisam se ligar em seus respectivos sítios. Além dos receptores ionotrópicos, existem também os receptores metabotrópicos glutamatérgicos, que apresentam uma estrutura clássica de 7 domínios transmembranares, são acoplados à proteína G e têm 8 famílias que vão de mGlu-R1 até mGlu-R8. Eles são divididos em 3 grupos. No grupo 1 estão os receptores R1 e R5, os quais são encontrados na porção pós-sináptica, são acoplados à proteína GQ ou G11 e a sua ação vai gerar a ativação da fosfolipase C, que participa da formação dos segundos mensageiros inositol trifosfato, que é o IP3, e diacilglicerol, que é o DAG. O IP3 ele se liga a receptores específicos no retículo endoplasmático, promovendo a liberação de cálcio dos estoques intracelulares do citosol. Já o DAG tem a função de ativar a proteína sinase C, a PKC, que promove a fosforilação de proteínas intracelulares. No grupo 2 estão os receptores R2 e R3. Eles são encontrados pré- e pós-sinapticamente e são acoplados à proteína GI ou G0. A proteína GI ela inibe a atividade da adenilato ciclase. A adenilato ciclase ela converte o ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Mas se a adenilato ciclase está inibida, diminuem-se os níveis de AMP cíclico. E aí, por conta disso, ocorre uma diminuição da ativação de pKa e uma consequente ativação dos canais de potássio e inibição dos canais de cálcio. Os receptores do grupo 3 também são acoplados à proteína GI ou G0, e, portanto, eles apresentam a mesma via de sinalização do grupo anterior. O receptor R4, R7 e R8, eles são predominantemente pré-sinápticos, e o receptor R6 é um receptor exclusivo de células bipolares do tipo ON da retina, a qual é um dos modelos experimentais utilizados no nosso laboratório. Então, no geral, a ação dos receptores metabotrópicos de glutamato vai ativar segundos mensageiros que ativam diferentes cascatas e, por isso, possuem uma resposta mais lenta em relação aos receptores ionotrópicos de glutamato. No processo da neurotransmissão glutamatérgica que abordamos,
vimos os transportadores de aminoácidos excitatórios. Os EATs são proteínas transportadoras responsáveis pela depuração ou clearance do glutamato liberado na fenda sináptica, e existem 5 subtipos de transportadores de glutamato que vão do EAT1 ao EAT5. O EAT1 e 2 eles são localizados em astrócitos perisinápticos e, especificamente, o EAT2 também é encontrado em terminais axonais pré-sinápticos. Já os EATs 3 e 4 são localizados no corpo celular neuronal, na porção pós-sináptica e nos dendritos. Por fim, o EAT5 é expresso na porção pré-sináptica de bastonetes e células bipolares da retina. Os EATs, portanto, eles têm o papel de manter a depuração glutamatérgica adequada, prevenindo principalmente o acúmulo do aminoácido no espaço extracelular, que pode acabar sendo tóxico por gerar ativação excessiva dos seus receptores. Dito isso, de uma forma um pouco mais visual, depois de ser liberado na fenda sináptica e ativar os seus receptores, o glutamato é recaptado nos EATs pelas células gliais e pelos neurônios, posteriormente é então convertido em glutamina e volta ao botão pré-sináptico, onde é reconvertido em glutamato para dar continuidade à neurotransmissão. Saindo da biossíntese e entrando um pouco mais na atuação do glutamato nos processos fisiológicos, a neurotransmissão glutamatérgica ela está fortemente envolvida com o que a gente chama de LTP, que vem do inglês Long Term Potentiation, ou potenciação de longa duração. A LTP é um tipo de plasticidade neural na qual ocorre um aprimoramento de longo prazo na transmissão de sinal entre neurônios após uma estimulação repetida. Esse processo está muito envolvido em processos fisiológicos importantes, como, por exemplo, a consolidação da memória, do aprendizado e até mesmo na priorização de algumas sinapses em detrimento de outras. Então, quando ocorre uma ativação suficiente dos receptores AMPA ou kainato, ocorre a despolarização da membrana. O íon magnésio sai do poro do NMDA e o influxo de cálcio atua como um segundo mensageiro, ativando cascatas intracelulares e síntese proteica, que culminam na exposição de mais receptores AMPA na membrana celular e na presença de fatores de crescimento que vão gerar novos botões sinápticos. Com tudo isso, a célula pós-sináptica ela fica mais sensível ao glutamato por ter mais receptores, gerando um fortalecimento da sinapse e aumento dessa resposta pós-sináptica. Além dos efeitos fisiológicos glutamatérgicos, existem também efeitos deletérios associados. O controle ineficiente das concentrações extracelulares do glutamato gera uma hiperestimulação de receptores que vai aumentar a concentração do cálcio intracelular, gerando alterações muito importantes na célula, podendo até mesmo causar a morte neuronal. Chamamos isso de excitotoxicidade glutamatérgica. Esse fenômeno induz a vários danos, como o aumento do estresse oxidativo, que gera a produção de radicais livres, o dano ao DNA, a disfunção mitocondrial e, em última instância, a morte celular via apoptose, sendo isso altamente deletério para o indivíduo. Essa excitotoxicidade do glutamato é vista, por exemplo, na epilepsia, que é uma patologia caracterizada principalmente pela hiperexcitabilidade neuronal induzida por elevações no glutamato extracelular. Na epilepsia, a expressão dos EATs 1 e 2 é regulada negativamente, ou seja, ocorre uma menor expressão desses transportadores da membrana, influenciando no aumento de glutamato na fenda sináptica. Esse aumento gera a hiperexcitabilidade neuronal e um alto influxo de cálcio, o que acaba gerando espécies reativas de oxigênio e as convulsões características da doença. Atualmente, uma opção já disponível de tratamento é a administração do extrato da cannabis medicinal, com o objetivo de diminuir essa liberação de aminoácidos excitatórios no meio extracelular, principalmente em epilepsias de difícil controle, resistentes ao tratamento clássico. Além disso, o glutamato também está envolvido com as drogas de abuso. O álcool, a nicotina, o LSD, dentre outros, influenciam a comunicação entre os neurônios ao alterar a forma como os neurotransmissores vão transmitir essa informação de um neurônio para outro. Por isso, já existem diversos estudos que observam a interação das drogas de abuso com o sistema nervoso central, buscando entender mecanismos de ação, características e interações entre eles. O glutamato, por ser o principal aminoácido excitatório do cérebro, ele é alvo de estudos acerca da sua circuitaria,
sobre essa influência de drogas de abuso por muito tempo. E a literatura já nos mostra que esse neurotransmissor tem uma importante ação na abstinência do álcool, ele é envolvido também na ação da cocaína e os seus efeitos a longo prazo, dentre diversas outras correlações. Pensando agora em drogas de abuso, a cocaína é uma substância clássica de uso abusivo atualmente. Os efeitos dessa substância são geralmente atribuídos à sua ação sobre o sistema dopaminérgico da via córtico-mesolímbica, que se estende a partir da área tegmental ventral do mesencéfalo, forma uma conexão com o sistema límbico através do núcleo accumbens, da amígdala, o hipocampo e também o córtex pré-frontal. Então, o mecanismo de ação da cocaína é dado principalmente através do bloqueio do transportador de dopamina, o DAT. Por conta disso, diminui-se a captação da dopamina, que agora fica mais disponível na fenda sináptica, aumentando a probabilidade de ativação dos seus receptores, o que gera um efeito estimulatório e aumenta a liberação de outros neurotransmissores, como a própria dopamina e a norepinefrina. Entretanto, apesar desse efeito clássico da cocaína no sistema dopaminérgico, um estudo do nosso laboratório mostra que a cocaína interfere em outros sistemas de neurotransmissores, como o sistema glutamatérgico. Esse artigo, publicado em 2016 pelo nosso laboratório, teve como objetivo elucidar os mecanismos que a cocaína e a dopamina podem utilizar para regular essa atividade glutamatérgica no córtex pré-frontal de camundongos. Bom, foi feito um ensaio de captação de D-aspartato com a administração de cocaína intraperitoneal por 10, 30, 60 e 90 minutos. E analisando o córtex pré-frontal desses animais, foi vista que a captação de D-aspartato diminuiu significativamente em 10, 30 e 60 minutos. E isso nos aponta um efeito agudo da cocaína. Apesar dos autores não terem visto mudanças de expressão dos EATs, foi sim visto um aumento da fosforilação deles através da técnica de Western blot, e já é descrito que a fosforilação dos EATs pode levar a uma inativação da atividade desses transportadores. Bom, então, observou-se que a fosforilação é aumentada em todos os 3 subtipos de EAT depois de 10 minutos da exposição à cocaína. Por isso, os efeitos da cocaína nos EATs parecem estar ligados à sua fosforilação e não à sua expressão. Tendo em vista esse aumento da fosforilação, já é descrito que a cocaína modifica a função dos receptores de dopamina ao ativar vias de sinalização que ativam proteínas quinases, o que pode influenciar na expressão ou atividade dos receptores de glutamato. Bom, então se há um aumento da fosforilação, é possível que uma proteína quinase esteja participando dessa via? Foi visto que sim. A administração de H89, que é um inibidor de pKa, pouco antes da administração da cocaína, gerou um efeito de prevenção em relação à diminuição da captação. Então parece que a via pKa ela realmente está envolvida nos efeitos da cocaína. Então, em resumo, o que a gente viu nesse artigo foi que uma única exposição à cocaína em um determinado período de tempo fosforila os EATs, diminui a captação de aspartato através do mecanismo do receptor D1, AMP cíclico e pKa, o que gera um aumento de aminoácidos excitatórios extracelulares. E isso tudo mostra pra gente como a cocaína e a dopamina podem modular a transmissão sináptica de aminoácidos excitatórios, no qual o glutamato está inserido. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Eu gostaria de agradecer a professora Regina Kubrusli, que me acolheu no laboratório e me deu a oportunidade de montar essa aula, e ao Arthur Souto, que me ensinou e ajudou muito do início ao fim. Aqui estão as redes sociais do nosso laboratório. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo deve ser utilizado apenas para fins educacionais e não lucrativos. E muito obrigada pela atenção.